Começando aqui no capítulo 11, meus irmãos, os versos 15 em diante. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Obrigado a Deus por mais esse dia, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, bênção espiritual para os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que veio para este encontro. E dá-nos, ó Deus, sabedoria para entender a Tua palavra. Rogamos a Tua direção sobre aqueles que aqui estão, sobre todos aqueles que não puderam vir. Anima a nossa igreja, Senhor, os nossos corações em Cristo Jesus, para vivermos, ó Deus, a Tua palavra e continuarmos firmes na pregação da Tua palavra. Sustenta os enfermos, aqueles que estão deprimidos, sustenta aqueles que estão abatidos e faça com que a Tua igreja continue forte, ó Deus, pronta a Te servir. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse mês que é mês de aniversário da nossa igreja, que todas as atividades sejam realmente alegres, comemorativas, pois temos, ó Pai, que agradecer a Tua bênção de nos trazer para este lugar e de nos dar, Senhor, a Tua palavra, de nos dar os irmãos que congregamos aqui, que temos, ó Pai, a alegria de conviver com cada um deles, ó Senhor. Obrigado pelas bênçãos, ó Senhor, da direção. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que já conquistamos nas reformas do prédio, mas que, acima de tudo, ó Pai, as nossas vidas sejam alegres e felizes diante da Tua presença, transformadas pela Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do capítulo 11, né? Vamos dizer algumas coisas do que já tínhamos falado, vamos rever, e vamos para o capítulo 12. Ainda que eu quero falar alguma coisinha do capítulo 12, que foi o capítulo que nós abrimos aqui, tá bom? Ok, nós vimos na semana passada que o altar, ele foi medido, e havia um limite, né? Há uma medição e há um limite. No texto a gente ouve essa expressão: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dado, e me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas olha só, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meça, porque ele foi dado aos gentios.
estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então a gente entende aqui que há uma proteção com o povo de Deus. Essa medição significa uma proteção. Ele não pode, o inimigo não pode alcançar os eleitos de Deus, não pode destruir os eleitos de Deus. É isso mesmo. Não há possibilidades de Satanás atingir aqueles que são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Há um limite. Ele vai até determinado lugar. Ele pode atingir até determinada distância, mas ele não vai poder atingir todos os aspectos do povo de Deus. Podemos ser debilitados muitas vezes, abatidos muitas vezes, podemos perder o ânimo em alguns momentos, mas isso não nos deixará prostrados, porque há uma limitação. É necessário que nós entendamos que os últimos dias, e é isso que essa sétima trombeta está dizendo, os últimos dias serão tempos difíceis para os crentes. Os últimos dias serão tempos de grande luta e de grande dificuldade. Não será fácil servir a Deus como nós estamos fazendo hoje. Já é difícil hoje, né? Na faculdade, no mundo por aí, a gente já vê tanta coisa, mas nos últimos dias as coisas se tornarão tão complicadas e tão difíceis que nós enfrentaremos grandes batalhas, e só não será pior, porque a igreja ainda estará no mundo. Isso é importante que a gente diga. Só não será pior, porque a igreja ainda estará no mundo. Haverá sempre uma mensagem de esperança, e haverá sempre um remanescente fiel que não se deixará envolver pela besta, que não se deixará envolver pelo falso profeta. Esse remanescente fiel são os verdadeiros crentes. É por isso que a gente entende que existem as tribulações. As tribulações, as perseguições, elas existem porque é dentro desse clima que você encontra o verdadeiro crente. É assim que você vê um crente. É um crente que diz não ao diabo, mas que diz sim a Deus. Ele diz não ao mundo, mas ele ama fazer a vontade de Deus, né? É esse o detalhe assim, importante para a gente começar a entender dessa sétima trombeta. A sétima trombeta é um juízo para os não crentes, mas não significa com isso que os crentes não passarão por dificuldades. Só que há uma limitação. Até onde pode ir? Só até ali. Não pode ir mais do que aqui, da limite, né? Aí, o que nós vimos também na semana passada? Uma igreja que adora apesar das aflições e das lutas. É um altar. Significa que esse lugar é um lugar de adoração. Significa que esse é um lugar onde as pessoas buscam bendizer e adorar o nome de Deus. Então, a igreja, ela adora apesar das aflições. A igreja passa pelas mãos dos gentios por um tempo determinado, no qual será perseguida ferrenhamente. Por isso que o texto vai dizer o período, né? Olha aí, ele coloca aí um período. Quando é dito para a gente 42 meses, significa que é um período, né? Mas é um período curto. Então esse período de grande tribulação para nós será um período curto. Não é um período que se estende muito, mas será um período curto. Agora, diante dessas dificuldades e desse período curto, a igreja será reconhecida porque ela adora a Deus. Ela adora a Deus, né? Por que você não faz aquilo que os outros fazem? Né? Por que você não age da mesma forma que os outros estão agindo? E aí haverá um testemunho, esses crentes dirão, como nós já devemos dizer hoje, é porque eu amo o meu Deus, eu adoro o meu Deus, eu vivo para o meu Deus. Há uma consciência de que o crente é muito mais do que um ser que diz não ao mundo, ele adora a Deus. E essa é uma visão muito boa para nós, não é? Quando você está trabalhando, você está adorando a Deus, né? Você está lá lavando louça com aquela gordura toda maravilhosa, e você está dizendo assim, eu estou adorando a Deus agora nesse momento, né? Você está trabalhando e talvez o seu chefe não seja aquele amor de pessoa, né? Mas aqui eu estou adorando a Deus. Você está vivendo a sua vida, né, no dia a dia, pegando um ônibus lá, que o motorista não é muito agradável, mas você está agradando a Deus, você está louvando a Deus. Então essa é a perspectiva de um crente. O crente, ele louva a Deus, ele adora a Deus, é assim que ele vive, né? Apesar das lutas.
apesar das grandes dificuldades. Então, será um sofrimento terrível, mas por causa da proteção de Deus, simbolizado aqui pela medição, esse tempo passará e os crentes permanecerão fiéis. Então, Deus está protegendo a igreja. Isso é sempre importante que a gente perceba, gente. Deus está protegendo a igreja. Olha lá o 3, verso 10. Né? 3, verso 10. Do mesmo texto de Apocalipse. Né? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Observem, essa tribulação, ela atinge principalmente o não crente. Mas o crente irá passar por essa grande tribulação, porque Deus o sustenta, Deus o guarda. A gente não canta isso? Deus vos guarde pelo seu poder permanente. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Essa igreja vence, ela supera as dificuldades, porque ela tem um Deus que guarda ela, que sustenta ela, que ajuda ela. Então esse é um detalhe também muito importante, né? O 7, 3 a 4 fala isso também. 7, né? O capítulo 7, versos de 3 a 4, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja bem, qual é a grande força desses demônios? Eles destroem o planeta. Eles estão destruindo o planeta. Você está entendendo, Bruno? São forças demoníacas que destroem o planeta. Aí você fala: não, são os homens. Ah, é? Quem está movimentando a mente dos homens? Aquele que não está em Cristo está no mundo. E quem dirige a mente do mundo, daqueles que não estão em Cristo? Que ajuda a fazer uma bomba nuclear, que ajuda a criar uma arma, como nós vimos agora recentemente, química, que fez um estrago tão grande como aquele lá na Síria. Quem é que faz essas coisas? Ah, é o homem. Mas quem movimenta isso? O inimigo. O inimigo que movimenta isso. Só que o que acontece é que com o crente isso não tem efeito espiritual. O crente é preservado. Por quê? Porque Deus preserva. O mundo ainda não acabou por causa da igreja. Olha o que diz aí mais ainda, né, no texto. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Temos que entender aqui os 144 mil como a descendência de Israel que é preservada. E essa descendência de Israel que é preservada continua hoje pelo Israel de Deus que somos nós. Por que o mundo não é destruído, meus irmãos? Por que a gente não vê tantas tragédias terríveis que poderiam acabar com o mundo? Porque nós observamos Deus conduzindo a história e preservando o povo dele. É porque talvez o Heronício tenha que ter um tataraneto ainda crente, um tataraneto crente, né? A Elza tem que ter um tataraneto crente, né? Porque muitos aqui ainda precisam ter a sua descendência lá nos céus. Você vai embora, mas ainda a sua descendência vai ficar aqui. Ó, você vai passar, você vai morrer, mas talvez a sua descendência, que vai ser preservada, porque a terra é preservada, continuará aqui. Então esse é um ponto também legal aqui de observarmos. A igreja pode sofrer em sentido físico, mas sempre vencerá no sentido espiritual. Vimos isso na semana passada, com esse texto que a gente começa a avaliar, que é de Apocalipse 12, 11. 12, 11. Vamos ler juntos? Esse texto é maravilhoso, a gente tem que ler juntos aí, pessoal. Vamos ler juntos, com bastante alegria, tá bom? Vamos vibrar aí com esse texto, tá bom? 12, 11. Vamos lá? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha como é interessante o livro de Apocalipse. Aqui você entende bem o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse funciona assim, ó. Morte acontece com todo mundo, atinge qualquer um. O câncer não escolhe, esse aqui é crente, então aqui não vai ter câncer. Não tem isso. O câncer atinge qualquer um, qualquer pessoa. Só que, diferente de alguém que não é crente, o crente glorifica a Deus, inclusive, quando passa por momentos como esse.
nas lutas, nas dificuldades, o crente passa por momentos que glorifica a Deus. Ou seja, as lutas de um crente é uma oportunidade para adorar ao próprio Deus. Então, por quê? Ele sempre vencerá, permanecerá firme, mesmo diante da morte, né? Sempre importante, a igreja fiel será aquela que adora a Deus e será firme em meio às grandes perseguições. E é por isso que a gente entende isso nas 7 igrejas. 7 igrejas, todas elas de alguma maneira estão passando perseguições. Você lembra aquelas igrejas lá do início? Todas elas estão passando por perseguições. Então, nessa leitura, quando ela foi lida nas igrejas, Laodiceia, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, quando ela foi lida, esse texto foi lido, as pessoas falavam assim: então é isso que a gente tem que entender. Nós vamos passar por dificuldades, podemos passar por perseguições, mas devemos ser fiéis até a morte e adorar ao nosso Deus até a morte. Uma das coisas que acontecia com quem era crente naquela época é que ele deveria mudar a sua adoração. Ele poderia adorar o imperador ou os deuses, que eram deuses da mitologia greco-romana. Se eles fizessem isso, seriam aceitos no comércio, teria emprego, teria comida, teria tudo isso. Se eles não negassem isso, eles, por certo, teriam de grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Prisão, morte, fome, as grandes dificuldades. E aí eu digo para vocês, ser crente nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nós devemos ensinar às nossas crianças isso, viu? Mostrar para elas que vai ser difícil, né? Está sendo difícil lá, Nicolas? Está complicado lá? Nicolas estudava numa escola que tinha um cunho cristão, né? Agora acho que mudou, não é isso, Nicolas? Foi para uma escola mais secularizada, né? Imagino que lá deve ser bem complicado, né? Bem diferente do que é, por exemplo, na escola normal, né? Ou na outra escola. Então é assim, né? É assim que é a nossa vida, não é isso? Se a gente pudesse trabalhar só no meio dos crentes, não seria bom demais? Né? Não seria? Né? Vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte. Essa foi uma piadinha meio sem graça. Então tá bom, vamos pular essa parte, né? Eu podia trabalhar com os crentes bons, né? Aí, com os crentes, seria bom. Tá já. Ok. 42 meses, o tempo presente, né? A pregação do Evangelho, tempo de perseguição, tempo de proteção espiritual, tempo de preservação. Então, quer dizer, nós temos aí esse período, né, que é um tempo difícil de perseguição e que a gente não pode dizer assim, ele vai começar. De uma certa forma, esse tempo já começou. Começou quando? Começou quando Cristo disse: vocês vão para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe o que vocês vão ter em troca? Vocês serão perseguidos. Mas quando vocês forem perseguidos, né? Vamos lá? Vamos ver o que o texto diz? Vai para Mateus, capítulo 5, né? O que diz o texto lá? Oh, que beleza, hein? Fui perseguido hoje, oh, amém. Glória a Deus, né? Vamos lá. Verso de número 11 do capítulo 5. Vamos lá? Lê alguém para mim, só para não ficarem ouvindo minha voz aí. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Do 12 também, Dorival? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Aqui já tem uma dica, meus irmãos. Está percebendo que ele está comparando o povo do Novo Testamento, com o povo do Antigo Testamento? E nós vemos no capítulo 12 que tem uma mulher que está grávida e ela está sendo perseguida pelo dragão. É a igreja, lá no Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo aqui, o que aconteceu com a igreja lá, vai acontecer com a igreja aqui também. Então a gente não espera a perseguição acontecer, mas a perseguição já está acontecendo. Já está acontecendo com toda a força. Toda a força, né? Então, a gente deve se regozijar. Se regozijar. Em outras palavras, nós estamos preparando os nossos filhos para serem Elias.
Nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar dificuldades como Elias enfrentou, como Eliseu enfrentou, como Jeremias enfrentou e como Isaías enfrentou. Todos estes sofreram muito por causa da palavra, sofreram muito. Isaías foi cerrado ao meio, colocaram Isaías num tronco, prenderam ele num tronco e cerraram ele ao meio. Então, quer dizer, aconteceu isso com os profetas. Jeremias ficou durante muito tempo num poço, e eu não vou dizer o que tinha no poço, até aqui, por causa da palavra. Então é isso que acontece com aqueles que são fiéis à pregação da palavra. E lembrando, o ponto mais importante do livro de Apocalipse é que eles não deveriam deixar de ler e entender a palavra e expressar a palavra, tá bom? Então esse é um detalhe. Ok, vamos lá. Resumindo então, as duas testemunhas. O que nós falamos das duas testemunhas? Aí eu tenho que explicar isso rapidamente para vocês. O que aconteceu é que no Antigo Testamento, depois que o povo voltou do exílio, com esta volta, teve dois grandes líderes. Um era Zorobabel e o outro era Josué. Veja bem, não é Josué o primeiro, era o outro Josué que era um sacerdote. Josué representando um sacerdote e Zorobabel que era o rei. Então, essas duas testemunhas que são representadas nos textos do Antigo Testamento, elas representam a igreja que estava no mundo, essa igreja que estava no mundo, né? Então, nós entendemos que essas duas testemunhas, elas são um tipo de testemunhas, são tipos de testemunhas como a nossa hoje. Então, que tipo de testemunhas são essas? No livro de Apocalipse, é importante que a gente entenda que Cristo está reinando e que tem gente reinando com Ele também. Quem reina com Ele? Os crentes. É isso aí. Nós estamos reinando com Cristo. E os que morreram reinam com Cristo. Então esse é o reino do nosso Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que essas duas testemunhas têm duas posições. A posição de rei e a posição de sacerdote. O que faz o rei? O rei reina. E o sacerdote? Ele ministra diante do mundo. Ministra diante do mundo, levando o povo a perdão e arrependimento. Então essa é a posição do sacerdote. É o sacerdote que colocava a mão dele, intercedendo para que aquele que era culpado fosse liberto da sua culpa. Então essa é a função da igreja hoje. A igreja está reinando e a igreja está servindo como um sacerdócio universal para abençoar a vida daqueles que vivem no mundo, principalmente dos eleitos, é claro. Nós estamos entendendo que é isso, né? Dessa forma. Vamos voltar lá para o texto, né? E aí a gente vai ler onde está sendo dito isso, né? Verso 3: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias aqui é um tempo sobre um tempo de um tempo, o que para nós simboliza o tempo entre a vinda de Cristo e o seu retorno. Entre a vinda de Cristo e o seu retorno não faltará o reino e não faltará os sacerdotes que estarão no mundo, né? O reino e os sacerdotes que estarão no mundo. A gente pode ver isso aqui nesse gráfico, né? O que acontece com eles? Deus dá autoridade para eles. Olha o que diz o verso 3: Darei as minhas testemunhas que profetizem. Quem está fazendo isso? É Deus. É Deus. Aí quando a gente pega um missionário como Livingstone, que fez uma obra gigantesca na África, quando a gente pega o Simonton, que veio aqui para o Brasil pregar o Evangelho, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que diz assim: eu fui para a igreja porque o meu vizinho tal pregou o Evangelho para mim. Isso é porque a autoridade de Deus está sendo manifestada na vida dessas pessoas.
Deus manifesta esta autoridade de pregar o Evangelho. Essas são as pessoas que estão fazendo a obra de Deus aí no mundo. E pedimos que seja você e eu que possa fazer isso. Tá bom? O que a gente vê também? Pessoas como Jesus, o que elas são? São testemunhas. Jesus é chamado de testemunha fiel. 1, 3, 14. Nós somos testemunhas. O que nós testemunhamos? Testemunhamos do amor de Deus, testemunhamos do Evangelho de Deus. A cada momento que vivemos a nossa vida em zelo para com Deus, estamos testemunhando. Outra coisa que a gente vê, duas no sentido legal. O que isso também importa? Gente, quando você tem duas testemunhas, você tem mais certeza. Então aqui a gente vê o fator da certeza, não é? Você tem que só fulano, se ficar só um contra o outro, fica difícil, não é? Eu estou falando aqui que o outro fez isso. Aí a pessoa fala, é a tua palavra contra a dela. Mas quando vem uma outra e diz, olha, ele realmente não aceitou o Evangelho, aí são duas. São duas. Então o que uma pessoa rejeita quando não segue a Cristo? Rejeita a autoridade de Deus e rejeita a palavra de Deus, né? A autoridade é a palavra de Deus. Um juízo presente e futuro, né? A gente vê isso aí, um juízo presente e futuro. Olha aqui, são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então quer dizer, aqui esse juízo de morte é um juízo presente e é um juízo futuro. E aqui a gente vê outra coisa, pano de saco, chamado aí então a tristeza por causa do pecado. É o que a gente vai ver mais adiante, né? Eles estão aí com panos de saco, né? Panos de saco. Então, a nossa mensagem é de que há uma grande tristeza no mundo. E qual é a grande tristeza que há no mundo? A grande tristeza que há no mundo não é simplesmente porque há guerras, não é simplesmente porque há fome, não é simplesmente porque há destruição. A grande tristeza que nós encontramos no mundo é que o mundo que é rebelde contra Deus. Essa é a maior tristeza que nós encontramos no mundo. O mundo que é rebelde contra Deus. Por isso que a roupa da igreja ainda não é uma roupa de alegria, não é uma roupa branca, mas é uma roupa de pano de saco. Não é isso? Gente, quando a igreja começa a dizer que a alegria está aqui, tem algo errado. A alegria porque nós nos casamos aqui, a alegria porque nós compramos coisas aqui, a alegria porque a gente passou por momentos. Deixa eu dizer, isso é só passageiro. A nossa alegria não está aqui ainda. Por enquanto, a nossa roupa não é uma roupa tão alegre assim. Por enquanto, ainda não é uma roupa tão alegre. Tá? Então, tome muito cuidado quando você pensa que a sua alegria está aqui. Sua alegria deve transcender, sua alegria deve ser para agora. Tá bom? O papel das duas oliveiras é muito importante também, né? No 1:6 a gente já fala um pouquinho aqui sobre elas, né? O que a gente está dizendo aqui? Uma igreja representada por duas qualidades baseadas em Zacarias 4, 2 e 6, já lemos esse texto na semana passada, e a interpretação não pode ser esta: o rei Zorobabel, 4, 7, e também as posições proféticas que a gente vê nessas duas oliveiras ou nessas duas testemunhas. Uma representa Moisés e a outra representa Elias. Volta para mim para o texto, capítulo 6. Perdão, 11, 6. Capítulo 11, verso 6. Elas têm autoridades para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Se lembra de Elias? Orou e não choveu. Não choveu. Então aqui é a autoridade de Elias, né? Depois, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem é que fez isso? Moisés, né? Então, quer dizer, aí encontramos as duas oliveiras, né, os dois candeeiros que representam também as duas testemunhas, é tão somente a autoridade da igreja. Né? Então, quando você pega assim, duas oliveiras e dois candeeiros, significa o seguinte: para que os candeeiros estejam acesos, é necessário que haja um combustível.
E qual é o combustível? É a palavra, muito bem. Mas aqui é o óleo, né? Então quer dizer, você precisa do combustível e precisa do óleo. E aí podemos dizer, realmente é a palavra. Para que a igreja brilhe, ela tem que continuar pregando a palavra, né? E veja bem, nem todo mundo vai acreditar. Aliás, esse é o ai. A gente avisa, ai. Mas o que diz? Nada. A pessoa não aceita. Não aceita. É tão triste quando a gente vê filhos que não aceitam mais isso, né? Até então estava na igreja aprendendo a fazer lições da escola dominical e fazia os desenhos, mostrava para o pai: olha pai, mãe, ó, aprendi isso, aprendi aquilo. Faz 16 anos, 17 anos. Aquilo é só historinhas para boi dormir. É um grande juízo. É um grande juízo. Então, é isso que a gente vê aqui. Tá bom? É um grande juízo. E isso vem por meio da palavra e dos profetas, né? Como a gente disse, Moisés e Elias, que atinge os demônios também. Então a igreja cumprirá o seu dever. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. A igreja cumpre o seu dever, Dorival, você falou certinho, pregando. É da boca da igreja que sai algo que destrói os inimigos. Ela deve cumprir com o seu dever de continuar pregando. O texto de João 7,30 diz assim, né? Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, a igreja não fracassa, porque Deus tem tudo determinado para acontecer de acordo com a sua vontade. Então, Deus não deixará a igreja fracassar em sua missão, como aconteceu com Cristo também. Satanás estava impedindo que Cristo cumprisse com a sua missão, mas Deus não deixou. E é assim com a igreja também. Então, a igreja tem que ser firme aí em cumprir com o seu dever. E o dever principal da igreja é pregar o Evangelho. Mas Deus permite o que? Deus permite que a igreja encontre grande tristeza e seja abalada. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Depois de cumprir com a sua missão, ela será morta. Deus vai permitir que a besta ataque e mate a igreja. Agora, baseado em Daniel 7, aparece no texto a figura da besta. Quem é essa besta? Que nós mostramos aqui na semana passada, né? São todas as forças que querem que a igreja deixe de existir. No texto de Daniel, representado por essas figuras aqui, ó. Primeiro a estátua, mas depois pelas bestas. As bestas que a gente encontra em Daniel 7. Você vai ver lá algumas delas: cabeça de leão, asas de águia, né? Você vê aí uma série de figuras, chifres. Então, quer dizer, estas bestas são feras, e não significa que são feras desse jeito aqui. Isso aqui é só uma figura, mas são pessoas dirigidas por demônios que querem acabar com a igreja. Mas nesse caso, por exemplo, seria a Roma e sim, o Egito, sim, mas ainda são pessoas, né? Ainda são figuras humanas, né? É o Império Babilônico, o Império Meso-Persa, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império de Alexandre o Grande, depois dividido com os seus generais, né? E depois o Império Romano. Agora, todos eles, de alguma forma, tentaram minimizar os efeitos do povo de Israel. De alguma forma, sempre foi assim. E é o que acontece também nos dias de hoje. O que é a besta? Por favor, a besta não vai surgir lá do mar, né? Não adianta fazerem pesquisas para descobrir no mar uma besta que vai aparecer toda forte para acabar com a guerra. Não pense dessa forma, não é isso que vai acontecer. Isso são figuras. Estas figuras são colocadas na Bíblia dessa maneira. E é claro, tem uma função nítida de deixar o crente preocupado, porque elas são fortes. Mas sempre é importante dizer que haverá um testemunho final sempre forte, né? Por exemplo, aqui, Dorival, quando o período dos gregos
foi enfraquecida, foi um período de grande dificuldade para a igreja com Antíoco Epifânio, no ano 167 a.C. Antíoco Epifânio queria acabar com a adoração no templo. E aí o que ele fez? Resolveu implantar uma série de coisas que tinha a cultura helênica como padrão, inclusive um coliseu para ter as lutas que eram comuns entre os romanos, onde eles ficavam nus, e também estipular uma espécie de culto para adorar os deuses, como João diria assim. Nessa figura da estátua, o grego e o romano, Israel já estava no templo, então a volta do exílio, do exílio da Babilônia, exatamente, da Pérsia. Por isso que é mostrado no texto de Apocalipse, Zorobabel e também Josué, que foram os responsáveis por esse retorno. Pela reconstrução. Pela reconstrução. Lá em Esdras, né? Reconstrução, lá em Esdras, que aparece também em Zacarias. E o grego e o romano, ele está sempre envolvido com o templo, né? Sempre envolvido com o templo. Sim. Deus permite matar as duas testemunhas. Né? Exatamente. Agora, é importante que a gente entenda que o corpo delas fica estirado. Vocês perceberam? Na semana passada nós aprendemos por quê. Porque ainda ela está lá dando testemunho. Parece que ela está morta, totalmente sem forças, mas ainda está lá dando testemunho. O corpo ainda está lá dando testemunho. Nós falamos isso na semana passada. A besta quem é? De modo geral, todas as forças que se levantaram e ainda se levantarão contra Cristo. Mas nesse texto a besta será a maior força contra a igreja. Será uma força tão terrível que nesta parte do tempo, final dos 1260 dias, ele quase sucumbirá por completo. Aqui é a igreja. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, lugares contra a igreja, onde também o seu Senhor foi crucificado. E então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres. Isso aqui é mundo, tá? Povos, tribos, línguas e nações. Significa que o mundo todo vai presenciar isso. Isso não é um lugar somente ali, específico. Todo mundo verá isso. Todo mundo vai ver isso. E aí a gente vê o seguinte: por 3 dias e meio não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio. Então é um tempo menor ainda. É importante avisar porque todos estão felizes com a morte da testemunha. Porque Elias era alguém que incomodava. E Moisés era alguém que também incomodava. E quando você tem alguém que incomoda, o que você quer que aconteça? Que vai embora. E é por isso que todos ficaram felizes. Todos ficaram bem felizes. Porque a igreja deixou de incomodar. Então ela está quase morta. Então é isso que a gente tem. Seu cadáver fica estirado ali na praça, E as duas testemunhas ouviram a grande voz. Assim, vamos correndo aqui. Vamos terminar. Agora o que é importante a gente entender? Vá para o capítulo 11, sim. Isso aqui é importante ressaltar, acho que a gente não ressaltou. Aqui o versículo 13, pessoal. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Aqui nós já estamos no final do mundo, no final. Mas essa será uma oportunidade para transformação e mudança de vida de muitas pessoas. Nesse último momento. Ainda então haverá misericórdia. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. O que nos faz entender é que houve um arrependimento, Agora vem o terceiro marco. Sim. Alguém está falando? Esse texto, os 7.000 permaneceram, ele faz alusão ao texto de Elias. Você tem aí uma certa alusão. Não está totalmente confirmada, mas você tem uma certa alusão. Ou seja,
mesmo assim permanece um remanescente fiel. Pessoas fiéis. Exatamente. Por isso que a igreja está lá morta, parece que morta, mas ainda causa um efeito. Então isso é muito importante, né? Muito importante. Ou seja, os eleitos serão chamados, sempre serão chamados. Agora vem o terceiro ai. Esse é o último ai. São dois e agora vem o terceiro ai. E passou o segundo ai. Eis que agora, sem demora, vem o terceiro ai. Esse terceiro ai, né, é a sétima trombeta. Está bem pequenininho aqui, mas a gente pode ler, pegando aí o capítulo 11, o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Alguém vai dizer, mas ele já não estava reinando, reverendo? Não, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre o seu povo. Agora sim o reino é para todos, sobre todos, né? Sobre todos. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o príncipe deste mundo ainda é Satanás. O príncipe deste mundo, né? O reino de Cristo é maior, supera o reino de Satanás, mas ainda estamos vivendo no reino deste mundo, tá? E aí, essa é a sétima trombeta, né? Olha o que diz mais o texto. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. De novo aquela adoração. 24 anciãos aqui representa quem mesmo, meus irmãos? A igreja. No Antigo e presente. A igreja no Antigo Testamento e no presente. Essa igreja agora dá glórias a Deus. Louva a Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. E aí aparece pelas primeiras vezes a palavra galardão. E o que é isso? O que seria esse galardão? Não é uma coroa cheia de joias preciosas, por favor, tá bom? Não pense assim. Coroas que aparecem no texto bíblico são, na verdade, ilustrações da vitória. Mas a grande vitória não está em ter uma coroa. A grande vitória é estar diante da presença de Deus. Esse é o galardão. Quer saber qual é o galardão? O galardão é que você vai estar diante da presença de Deus. Por isso que o texto no Antigo Testamento diz: eu prefiro estar um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. E tem gente que quer trocar esse momento por Disney. Tem gente que quer trocar este momento por algumas alegrias que passam rapidamente. Nada contra, meus irmãos, nada contra. Mas é por isso que Paulo fala: aqueles que casam vivem como se não estivessem casados. Sabe por quê? O casamento passa. É uma alegria, mas é uma alegria que passa. Aqueles que têm filhos sabem que é uma alegria que passa. Esse é o galardão do crente. O galardão do crente é poder estar com Deus e conviver com Deus. Esse vai ser o grande galardão do crente. Você vai dizer, mas não vai ser chato? Não, a gente fica lá com uma roupa branca, tocando uma arminha de um lado para o outro, indo com a ponta de lá, a ponta de cá, e canta aqui e canta lá. Não parece monótono isso? Bom, se essa é a sua visão de céu, tire da sua mente, porque essa não é a visão de céu. A visão de céu é bem parecida com essa que nós estamos vivendo aqui. Essa que você está vivendo aqui. Agora imagine isso sem a angústia do pecado. Porque por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha saúde, por mais que você tenha tudo, você ainda está sempre insatisfeito, porque o pecado causou isso em nós, nos deixa tristes e insatisfeitos. A gente quer sempre mais. Quer sempre mais. Aqui quando ele está dizendo aqui, o 18, na verdade as nações se enfurecem. Elas se enfurecem porque Cristo tomou o poder. Ah, sim. Tem várias formas. Uma delas é por remorso, sabe? Aquele tipo, por que eu não acreditei nisso? Por que eu não aceitei isso? Minha mãe falou tanto para mim e eu dormia quando ela falava. Meu pai dizia tanto para mim e eu não aceitei nada daquilo. Eu não vi a hora de ir embora. Quando ele falava, se enfurecerão com ele mesmo. É triste. É do tipo, por que eu tomei esse caminho? E é isso que o ímpio vai dizer, por que eu tomei esse caminho?
pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aí quem são os que destroem a terra? Os demônios. Aí será a destruição final. O diabo e os seus anjos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Aí será o fim. Aí, galardão, uma recompensa que Deus dá, não é? Sim, mas essa recompensa é uma recompensa mesmo, né? Estar com Cristo é uma grande recompensa. Qual é o preço de você ser fiel aqui nesse mundo? É que você vai estar com Cristo. Esse é o galardão. Uns recebem mais do que os outros, né? Aí eu já não sei. Isso acontece. Isso acontece. Estão satisfeitos. Tanto que no texto usa a expressão grandes e pequenos, né? Então eu não sei o que seria isso, né? Quando aquela mulher chega assim: Senhor, coloca um desse teu filho aqui à direita e outro à esquerda e tal, né? E ele diz: não me compete fazer isso, meu Pai que está isso. Mas dá uma impressão de que existe uma proximidade maior de Jesus e uma distância maior de Jesus. Temos que estudar isso melhor, mas parece que é uma proximidade maior e uma proximidade não tão próxima, assim. Quer dizer, uma distância, mas a gente não vai entender isso. Só que vamos entender uma coisa: lá no céu não vai ter espaço para que você fale: ah, que pena que lá no mundo eu trabalhei tão pouco. Por favor, porque isso não seria céu, né? Ah, lá no mundo eu trabalhei tão pouquinho, tá vendo? Por isso que eu estou aqui nessa situação, né? É como se dissesse, a gente já ouviu falar isso, né? É aquele presbítero que quando vai lá para o céu, não vou falar essas piadas. Mas todos estão repletos, né? Todos estão repletos. Exatamente, exatamente. Lá não vai ter celular, você tem uma gente da céu com Jesus. Ah, né? Vamos lá, né? O que pode ser lá? 7 trombetas, na verdade as nações se enfureceram, abriu-se então o santuário de Deus e se achou no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Olha o que é interessante. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que temos na arca da aliança? As tábuas, a vara e o maná. Esse foi o momento inicial onde tudo começou, com Moisés. O povo é resgatado, e é resgatado para viver uma aliança perfeita com Deus. Uma aliança perfeita com Deus. É isso que nós estamos vendo. Deus está com o povo. A arca da aliança significava a presença de Deus no meio do povo. No santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. E isso acontecia uma vez. E quando acontecia, significava que ali estava tendo uma relação entre Deus e o povo. É isso que nós estamos vendo aqui. Há uma relação entre Deus e o seu povo, mas há também uma relação de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Significa que é um período de juízo. Por isso o juízo final, que a gente fala tanto. Haverá o juízo final. Todo mundo prestará contas de tudo que fez perante Deus, né? Não há mais oportunidades, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais um mundo de pecado, como a gente vai ver em Romanos 8, de 19 a 21. Deus é adorado, os 24 anciãos adoram a Deus, né? É o que a gente vê. E aí o fim do ímpio. O tempo do julgamento dos mortos chegou. 2. Também chegou o tempo para a recompensa dos teus servos, né? Escravos e profetas. 3. Os teus santos e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então aqui é o fim do ímpio, é o fim dos demônios, né? Crentes recebem a recompensa, servos, escravos, profetas, santos, os que temem a Deus receberão a recompensa. E a nossa comunhão, né? Você vai ver aí o processo da comunhão, a arca da aliança. Aqui temos o que foi dito em 1:8 por Cristo, porque Cristo já veio, né? Vamos ler, tá melhor, em 8, rapidinho. 1:8. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir por todo poderoso. Então, quer dizer, o Alfa e o Ômega. Para quem está lendo esse texto lá no templo de João, está dizendo o seguinte: nós esperamos esse fim, nós esperamos o Ômega, né? Cristo já veio e agora aguardamos o Ômega. Então nós viveremos para sempre com Deus. Então,
bom? Viveremos para sempre com Deus. Para os ímpios, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivá. Isso é o que serve e é o que está reservado para os ímpios, tá bom? Antes da conclusão, só fechando, vou pegar aqui um minutinho de vocês. No capítulo 12, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No 12, nós não vamos ter tempo de entrar, no 12 começa agora uma nova série que nós chamamos da segunda parte de Apocalipse. Essa é a segunda e última parte e uma nova série. Vai terminar as trombetas, é como se fosse assim, ó, a trombeta está aqui, e vai vir agora as taças, e vai repetir tudo isso que a gente viu de novo. Então nas taças eu não vou ser tão exigente assim, eu vou passar rapidamente pelas taças. Mas esse capítulo 12 é o capítulo mais importante de Apocalipse. A gente vai se deter um pouco mais no capítulo 12, passar rapidamente sobre as taças e já vamos para o final do capítulo. Então vamos ter aí mais ou menos, acho que mais uns 4 encontros, terminando assim o nosso momento aqui com o Apocalipse. Olha só, a trombeta está aqui, essa é a última trombeta, vem agora as taças, vai repetir basicamente o que aconteceu. Vai repetir. Tanto as trombetas como as taças, elas são o juízo de Deus sobre os ímpios. Juízo de Deus sobre os ímpios. O que é importante também ressaltar, essa parte agora é uma introdução para o último ponto, tá bom? É uma introdução para o último ponto. E como começa a introdução? Começa com o início de tudo. E qual é o início de tudo? O início de tudo está em Gênesis, capítulo 37. Vamos rapidamente para lá. Gênesis 37. Vamos lá? A gente vai ver aqui José, no capítulo 37, ele vai ser vendido pelos irmãos, né? Vamos lá. Verso 5: Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isto, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então aqui, um primeiro sonho, tá bom? Então vamos lá. Tivemos, aí depois vamos ter um outro sonho, né? Vamos lá, cadê aqui? 9, obrigado. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Volta lá para Apocalipse, capítulo 12, perdão. Capítulo 12. Capítulo 12, o verso 1, né? Não parece igual? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que a Igreja Católica vai dizer nesse texto aqui? Ela vai dizer que aqui, essa mulher é Maria. Essa mulher é Maria. Nós não entendemos que aqui seja Maria.
vamos entender que aqui seja Maria. Outros vão dizer que é a igreja atual, a igreja de hoje. Nós também não acreditamos que seja a igreja de hoje. Aqui, nesse último ai, nessa última trombeta, estamos retornando de novo ao início da história, e o início da história não começa com a igreja que nós vivemos hoje. O início da história começa com a igreja lá do passado, que era uma igreja tribal, uma família. E que igreja é essa? É a igreja do Antigo Testamento, que é a igreja do povo de Deus, chamada desde Abraão, que vai se fortalecendo, se tornando aí essa igreja que são os 12 tronos, os 12 tronos que representam a descendência de Jacó. É sobre este povo, sobre essa história, que se desenrola o desenvolvimento da pregação podemos dizer, do Evangelho, ou da lei, no Antigo Testamento. Então, aqui que estamos vendo o retorno ao início da história, e vamos perceber o seguinte: olha só o que acontece com essa igreja, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse é o povo de Deus no Antigo Testamento, que é representado muitas vezes por uma noiva. Ela está grávida. A quem ela vai dar à luz? A Cristo. A Cristo. Se lembra de Gênesis 3,15? Eis, né? Como é que é? Você terá um filho, né? E este, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser ferido, né? Essa é a grande questão, meus irmãos. Satanás persegue muito o povo de Deus, porque o povo de Deus tem uma preciosidade, e a preciosidade é Cristo no Antigo Testamento. Percebe? Quando Eva tem um bebê, ela fica feliz, mas só que aí ele é morto quando ele agrada a Deus, que é Abel. E aí ela pensa, e agora? Ela fica super triste, até que vem o outro. Quem é o outro? Sete. Percebe como que é? Sempre parece que a igreja não vai sobreviver, porque a descendência sempre passa por um problema. É assim que a gente vai entender o texto de Ezequias no livro de Isaías. Ele fica triste porque ele vai morrer e ele não tem um filho. A descendência é muito importante. É o que esse texto está dizendo. No Antigo Testamento, sempre Satanás perseguiu para que não tivesse a descendência, porque tendo a descendência, não ter a descendência era acabar com a esperança. É isso mesmo. E tem uma metáfora, acho que é Isaías que usa, a metáfora é o toco e o terebinto. O toco, que é um toquinho só de nada, e aquele toco renasce. É isso mesmo. E vocês percebem que o texto do capítulo 11 termina com a igreja quase morta? E que ela depois renasce? Essa é sempre a história da igreja. A igreja muitas vezes parece que não vai sobreviver, mas quando menos espera, ela sobrevive. É igual um crente. Você fala assim, nossa, essa vida aqui, parece que aquela pessoa não ia para frente. Quando menos espera, começa a dar frutos. Se a gente acompanha a história do povo de Israel, a gente fala, não vai sobreviver esse povo. Não vai. É isso mesmo. Cativo. É isso aí. Síria, cativo. Olha aqui no 12, 13 nasce Cristo. Exatamente. Aí começa uma outra história. Por quê? Porque depois que Cristo nasce, a igreja vai para o deserto. O que é isso? A igreja vai para o deserto? O deserto é onde nós estamos. Deserto não é lar. Deserto é um lugar de dificuldades. Essa é a vida de todos nós hoje aqui. A gente tem que ter os olhos abertos assim, para a realidade. Quando a gente quer fazer dessa vida uma vida... Não é surpreendente quando alguém diz para mim assim, está difícil. É isso mesmo, no deserto sempre é difícil. Não é surpreendente, alguém chega é difícil, né? É difícil. É isso mesmo, é difícil. Agora, o que é importante?
No deserto, a igreja tinha um luzeiro à noite e de dia uma coluna de fogo. E aí o que acontece conosco? Nós erramos muito quando nós não prestamos atenção na coluna, nós não prestamos atenção. E aí a gente quer que tudo seja fácil, quer que tudo dê certo, quer que tudo seja resolvido rapidamente. E não é assim. Não é assim. Ainda estamos no deserto. Terminamos, meus irmãos, com hoje as conclusões eu já falei na semana passada, né, as aplicações já falamos aí, né? Então creio que já está bom, já é 9